Buenos Aires, 1996. Uma hóstia consagrada cai no chão durante a missa. O padre a coloca em água para dissolver, seguindo o protocolo da igreja. 11 dias depois, ele abre o recipiente e recua, chocado. A hóstia não se dissolveu. Está coberta de manchas vermelhas que parecem sangue fresco. O arcebispo Jorge Bergoglio, que mais tarde se tornaria Papa Francisco, ordena análises científicas em segredo. Amostras são enviadas para laboratórios nos Estados Unidos e Austrália, sem revelar sua origem. Os cientistas examinam e declaram: isso é músculo cardíaco humano, do ventrículo esquerdo, e estava vivo quando chegou ao laboratório. Quando revelam que a amostra veio de uma hóstia consagrada, um dos cientistas exclama: impossível! Mas este coração estava batendo quando você me trouxe. O que realmente aconteceu naquela igreja em Buenos Aires? 15 de agosto de 1996. Solenidade da Assunção de Maria. Uma igreja católica na capital argentina celebra a missa vespertina. Durante a comunhão, um fiel se aproxima do altar. Recebe a hóstia consagrada, mas ao tentar levá-la à boca, ela escorrega de suas mãos e cai no chão. O homem olha para baixo, vê a hóstia na poeira e simplesmente desiste. Pensa que está suja demais para ser consumida. Volta ao seu lugar sem fazer nada. Outra pessoa percebe a hóstia abandonada no chão. Preocupada, a recolhe e a leva ao padre Alejandro Pezet, que está distribuindo a comunhão. O padre segue o procedimento padrão nesses casos, algo que a igreja estabeleceu há séculos para situações em que a hóstia consagrada não pode mais ser consumida. Ele coloca a hóstia em um recipiente com água limpa. A ideia é que, com o tempo, o pão se dissolva naturalmente. Depois, a água será despejada em solo consagrado, com reverência. O padre guarda o recipiente em um sacrário, o cofre especial onde ficam as hóstias consagradas, e segue com sua rotina. Ninguém imaginava o que aconteceria a seguir. 26 de agosto de 1996. 11 dias depois. O padre Pezet precisa usar aquele recipiente para outra finalidade. Abre o sacrário esperando encontrar apenas água. A hóstia já deveria ter se dissolvido completamente. Mas quando olha para dentro do recipiente, seu coração dispara. A hóstia não se dissolveu. Ao contrário, está coberta por manchas vermelhas intensas que parecem sangue fresco. O padre fica paralisado. Olha novamente, pensando que seus olhos o enganam. Mas não. Ali está, algo que parece biologicamente impossível. Uma hóstia que, em vez de se dissolver, parece ter se transformado em tecido vivo. Ele imediatamente comunica o ocorrido ao cardeal Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires. Bergoglio, que em 2013 se tornaria o Papa Francisco, ouve o relato com atenção. Não demonstra incredulidade. Não descarta como superstição. Ao contrário, toma uma decisão estratégica. Decide iniciar uma investigação científica rigorosa, mas com uma condição: absoluto sigilo. Nada será divulgado à imprensa ou ao público até que haja conclusões definitivas. A igreja já havia aprendido com outros casos. Sabia que era preciso ter cautela, que a ciência deveria examinar primeiro, antes de qualquer pronunciamento oficial. O responsável escolhido para conduzir a investigação foi o Dr. Ricardo Castanon Gomes, um neurologista e pesquisador com experiência em análises de fenômenos religiosos inexplicáveis. Ele já havia investigado outros supostos milagres eucarísticos ao redor do mundo. Sua abordagem era cética, metodológica, científica. O Dr. Gomes recebeu uma pequena amostra da hóstia manchada. E a primeira coisa que fez foi levá-la a um laboratório de genética forense, o mesmo tipo de laboratório usado em investigações criminais. Os técnicos analisaram a substância vermelha. O resultado veio dias depois. E era desconcertante. Sangue humano. Tipo AB, um tipo sanguíneo relativamente raro, presente em apenas 3 a 4% da população mundial. Mas havia algo ainda mais estranho. O sangue continha glóbulos brancos intactos.
Isso não deveria ser possível. Glóbulos brancos se decompõem rapidamente fora de um organismo vivo. Em questão de horas, eles se deterioram completamente. Mas ali estavam, intactos, como se ainda estivessem dentro de um corpo vivo. O professor Odoardo Linoli, especialista em análises histológicas, examinou as células com mais cuidado e declarou algo extraordinário. Essas células pertencem ao tecido cardíaco humano. Não era apenas sangue, era músculo do coração. O Dr. Gomes precisava de confirmação, uma segunda opinião de alguém que não soubesse de onde veio a amostra. Ele enviou outra parte da hóstia para o professor John Walker, da Universidade de Sydney, na Austrália, um dos principais especialistas em cardiologia forense do país. O Walker recebeu a amostra sem nenhuma informação sobre sua origem. Apenas um pedido: analise este tecido e me diga o que é. O professor examinou com seus instrumentos de alta precisão. Dias depois, enviou seu relatório. Esta amostra é músculo cardíaco humano, especificamente do ventrículo esquerdo, a câmara do coração responsável por bombear sangue para todo o corpo. Além disso, os glóbulos brancos estão intactos. Isso é impossível em tecido morto. Glóbulos brancos se desintegram rapidamente após a morte. Minha conclusão: esta amostra veio de um coração vivo e pulsante. O Walker ficou curioso. Perguntou ao Dr. Gomes de onde havia tirado aquela amostra tão peculiar. Gomes ainda não revelou. Queria mais uma análise, a mais definitiva de todas. O Dr. Gomes decidiu recorrer ao maior especialista em patologia cardíaca e medicina legal do mundo, o professor Frederick Zugibe, da Columbia University, em Nova York. Zugibe era uma autoridade indiscutível. Havia trabalhado como médico legista por décadas, examinando milhares de corações em autópsias. Se alguém pudesse dar um veredito definitivo, era ele. O Dr. Gomes enviou uma terceira parte da hóstia para Nova York. Mais uma vez, sem revelar sua origem. Zugibe recebeu a amostra em seu laboratório. Examinou com microscópios, realizou testes bioquímicos, analisou a estrutura celular. Finalmente, deu seu diagnóstico. A amostra que você me trouxe é músculo cardíaco, miocárdio. Mais exatamente, do ventrículo esquerdo. O paciente sofreu muito. Há trombos presentes, indicando que ele teve dificuldade para respirar. Cada respiração deve ter sido dolorosa. Provavelmente foi vítima de um golpe violento no peito. Mas há algo ainda mais extraordinário. Zugibe fez uma pausa, olhando fixamente para o Dr. Gomes. A atividade cardíaca estava viva no momento em que você me trouxe esta amostra. Encontrei glóbulos brancos intactos. E glóbulos brancos só são transportados pelo sangue vivo. Portanto, no momento em que esta amostra chegou ao meu laboratório, este coração estava batendo. O Dr. Gomes ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: professor, de onde o senhor acha que veio esta amostra? Zugibe respondeu sem hesitar: de um paciente vivo. Provavelmente alguém que sofreu um trauma cardíaco severo. Por que a pergunta? Foi então que o Dr. Gomes revelou: professor, esta amostra não veio de um paciente. Veio de uma hóstia consagrada em uma igreja católica em Buenos Aires. O rosto de Zugibe perdeu a cor. Ele se levantou da cadeira, olhou para a amostra, depois para o Dr. Gomes, e disse, quase gritando: como assim? Isso é totalmente impossível. Depois, mais calmo, mas ainda visivelmente abalado: mas eu posso afirmar com absoluta certeza, no momento em que você me trouxe esta amostra, este coração estava vivo. Havia mais um detalhe extraordinário. O sangue encontrado na hóstia era tipo AB, o mesmo tipo sanguíneo encontrado no sudário de Turim, o lençol que, segundo a tradição, envolveu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação. Mais do que isso, o tecido cardíaco mostrava sinais de sofrimento extremo, exatamente como o coração de alguém que tivesse sido submetido a tortura, flagelação e crucificação. As características patológicas eram consistentes com
falta de oxigênio, asfixia durante a crucificação, trauma torácico, golpe de lança no peito, estresse cardiovascular extremo, dor insuportável. Era como se aquela hóstia tivesse se transformado em um pedaço do coração de Cristo durante a paixão. Essa história deveria ter aparecido em todos os jornais do mundo. Deveria ter sido capa de revistas científicas. Deveria ter gerado debates em universidades. Mas não gerou. A grande mídia simplesmente ignorou. Preferiu falar sobre escândalos, tragédias, celebridades. Mas um milagre eucarístico comprovado por 3 laboratórios independentes, em 3 continentes diferentes. Silêncio. Por quê? Porque milagres não vendem manchetes. Porque fé não gera cliques. Porque o sobrenatural não se encaixa na visão materialista do mundo que domina a cultura moderna. Mas a verdade permanece. Aquela hóstia consagrada se transformou em carne humana, em músculo cardíaco vivo, em sangue do mesmo tipo que o de Cristo. E a ciência confirmou. O milagre de Buenos Aires não é um caso isolado. Há outros milagres eucarísticos documentados ao longo da história. Lanciano, Itália, século VIII. Uma hóstia se transformou em carne e vinho em sangue. Análises modernas confirmaram carne cardíaca humana e sangue tipo AB. Sokolka, Polônia, 2008. Uma hóstia desenvolveu fibras de músculo cardíaco após cair no chão. Legnica, Polônia, 2013. Análises confirmaram tecido cardíaco humano em uma hóstia consagrada. Em todos esses casos, a ciência chegou à mesma conclusão desconcertante. Músculo cardíaco humano. Sangue tipo AB, sinais de sofrimento extremo. O milagre de Buenos Aires é uma prova física e científica de algo que os católicos sempre acreditaram. Na Eucaristia, Cristo está real e substancialmente presente. Não é símbolo. Não é memória. Não é metáfora. É o próprio Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. E naquele dia de 1996, Deus quis dar ao mundo uma prova visível, tangível, científica dessa verdade. O mesmo Jesus que sofreu na cruz, que teve seu coração traspassado por uma lança, que derramou seu sangue por nós, está presente em cada hóstia consagrada. E ele continua sofrendo cada vez que o recebemos com indiferença, cada vez que o deixamos cair no chão da nossa vida, cada vez que o abandonamos. Mas também continua batendo, vivo, presente, esperando que voltemos para ele. Se você ficou impressionado com este milagre eucarístico, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre outros milagres comprovados pela ciência. Me conta, este milagre fortaleceu sua fé na presença real de Cristo na Eucaristia? De qual cidade você está assistindo? Sua participação é muito importante para nós. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa conhecer este testemunho extraordinário da presença real de Jesus na Eucaristia. Que Deus sempre te acompanhe. Jesus Eucarístico, tende piedade de nós.